Fala pessoal, mais um almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta segunda-feira. Hoje uma segunda-feira que promete ser agitada. John Textor às 15 horas estará no Senado. Se você estiver vendo esse vídeo aqui antes das 15 horas, coloque no canal do Senado no YouTube para você ter ali as declarações do empresário norte-americano. E terá ali vários senadores, muitos fazendo gracinha. Se preparem, vocês vão ficar bolados. E a audiência do John Textor vai ser muito grande hoje às 15 horas no Senado Federal, com as suas declarações em relação às manipulações de resultados. Vamos ver o que vai ser falado pelo empresário lá na CPI, se ele vai mostrar alguma coisa ou se ele vai conversar com os senadores de que tem pontos que hoje você tem que manter no sigilo por causa das apurações que estão acontecendo na justiça, ou se ele vai abrir tudo ali. E com certeza estes assuntos serão comentados hoje em boa parte do dia. Botafogo que ontem goleou a equipe do Juventude por 5-1 e agora nós estamos bem no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu vou mostrar os resultados desta rodada e colocar para vocês os jogos que acontecerão na próxima rodada e vamos falar novamente sobre a Leila Pereira, que atacou o John Textor. Mas antes, fica aqui aquele recadinho da GoCase. Se você quer comprar alguma capinha do Botafogo, algum item especial, uma garrafinha, carregador personalizado, você pode ter vários itens muito bacanas feitos ali pela GoCase. Produtos de muita qualidade e que você pode realmente se dar muito bem comprando cada um desses itens. Entre agora na GoCase, vou deixar o link tanto no primeiro comentário e na descrição e faça ali a sua comprinha com produtos que eu realmente garanto e confio. Minha capa aqui, ó. Minha capa é da GoCase. Minha garrafa que eu uso aqui no estúdio é da GoCase. Então são produtos que eu uso no meu dia a dia e por isso que eu estou recomendando para vocês. Link no primeiro comentário e também na descrição. A presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, novamente pediu o banimento do John Textor em uma entrevista ao quadro Abre Aspas do GE. O que a Leila falou? Esse senhor tem falado do Palmeiras desde que nós conquistamos o título brasileiro. E ele continua falando. Nós entramos com o processo na esfera civil e pedimos a instauração de inquérito policial para apurar essas denúncias. Ele diz que tem provas, mas apresenta provas absolutamente nenhuma. Esse é mais um caso que as autoridades brasileiras precisam tomar um posicionamento muito sério. O que esse senhor está dizendo é que o Brasil não é um país sério. Ela falou que espera uma punição exemplar do John Textor e pede novamente que ele seja banido do futebol. O Textor, em nenhum momento, ele foi grosseiro com a Leila, em nenhum momento ele foi rude com a Leila sempre que pode estar sendo rude com o John Textor. E eu acho que, dependendo dessas situações, o Textor pode até processar a Leila. Não sou advogado, se tiver algum advogado aqui vendo esse nosso vídeo aqui, pode comentar aqui, o John Textor pode processar a Leila. Pelo pouco que eu entendo do juridiquês, eu acho que isso que a Leila faz também é errado. E nesse quadro, né, que é o aspas lá no GE, ela também pediu de novo, né, o banimento do John Textor e disse que ele não tem provas. E a própria polícia disse que o Textor apresentou provas, né, apresentou evidências, que agora essas evidências serão apuradas. E se o Textor apresentar alguma coisa e ficar comprovado? Qual que vai ser a resposta da Leila? O que ela vai dizer? Vai ficando chato já isso. Hoje o Textor vai no Senado, como a gente falou anteriormente, e a Leila vai no programa Roda Viva, se eu não me engano, da Rede Cultura. E com certeza ela fala do Textor após as declarações do empresário e vai atacar o Textor de novo. Eu acho que o Textor também tinha que, se for realmente possível, abrir um processo contra a Leila. Processa cá, processa lá e os bilionários que se entendam. Vamos aqui falar dessa rodada do Campeonato Nacional, a terceira de 38. Nós tivemos um jogo adiado entre Criciúma e Fortaleza por causa da Copa do Nordeste. Clássico entre Fluminense e Vasco. O Fluminense venceu a sua primeira partida contra o time de Série A de Campeonato Brasileiro e um clássico depois de 13 que o Tricolor não vencia nenhum adversário do Rio. Venceu o Vasco por 2-1 no Maracanã. O Corinthians segue sem vencer e sem marcar gols no Campeonato Brasileiro. O Bragantino, o atual líder da competição. Daqui a pouco eu vou colocar a tabela aqui para vocês. Venceu por 1-0. O Grêmio venceu o Cuiabá também por 1-0. O Atlético Mineiro bem em cima do Cruzeiro. Uma grande atuação do Galo, principalmente no primeiro tempo, 3-0. Palmeiras e Flamengo 0-0. Um jogo bem ruim no Allianz Parque. Vitória e Bahia, outro jogo emocionante, 2-2. Atlético Paranaense forte dentro de casa, venceu o Internacional por 1-0, a nossa super goleada em cima da equipe do Juventude por 5-1, e o São Paulo, com o técnico interino, venceu a equipe do Atlético Goianiense por 3-0.
esses resultados foram os resultados da terceira rodada. É uma rodada sem resultados surpreendentes, no meu ponto de vista, né? Não tivemos nada que seja assim de outro mundo. A vitória do São Paulo em cima do Atlético Goianiense, não considero surpreendente. Mesmo com o São Paulo em uma fase, o São Paulo tem mais time que o Atlético Goianiense, né? Então, esse 3-0 não acho que tenha sido de outro mundo. Vamos aqui à próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que essa semana é uma semana de competições internacionais e, consequentemente, eu vou ficar aqui, ó, ficar bem pequenininho aqui no meio. Ficar aqui no meio das duas coisas, da tabela e também na próxima rodada, para vocês poderem ver aqui como nós estamos. É uma semana de competições internacionais e o Campeonato Brasileiro só volta no próximo sábado com a partida em São Januário entre Vasco da Gama e Criciúma. Também no sábado, Cuiabá e Atlético Mineiro. Também no sábado, Bahia e Grêmio. No domingo, 11 da manhã. Eu não entendi por que Botafogo e Flamengo será domingo, 11 da manhã. Podia ser um pouco mais tarde, né? Mas não entendi realmente por que o clássico é nesse horário. Um horário horrível, calor. Não entendi mesmo. Mais 11 da manhã, Botafogo e Flamengo. 4 da tarde, Cruzeiro e Vitória da Bahia. Corinthians e Fluminense. Fortaleza e Bragantino. Juventude e Atlético Paranaense. Internacional e Goiás. E fechando a rodada na segunda-feira, São Paulo e Palmeiras. Estes são jogos da próxima rodada. E aqui do lado, aqui do lado, temos a tabela do Campeonato Brasileiro. O Botafogo está no bolo de cima, era aquilo que era importante. O Botafogo hoje está com 6 pontos e as duas equipes que estão na liderança, que são Bragantino e Flamengo, com 7 pontos, né? Então é isso, o Botafogo tem que ficar no bolo sempre do Campeonato Brasileiro. Se conseguir pegar a liderança, ótimo. Mas se não, que fique ali a 1 ponto, 2 pontos do líder, perto do G4, perto do G6. Eu acho que isso é de suma importância para as pretensões do Botafogo a respeito do Campeonato Brasileiro de 2024. A gente tem que ser sempre um time ali olhando para a parte de cima e a gente está realmente na parte de cima da tabela. Somos o terceiro, com várias equipes, né, entre ali os 3 primeiros. Vocês podem ver ali várias. Temos Botafogo, Atlético Paranaense, Grêmio e Internacional com 6 pontos. O Botafogo, uma das equipes que conseguiram 2 vitórias e 1 derrota, né? Apenas invictos no Campeonato Brasileiro. Hoje, Bragantino e Flamengo são os únicos times que conseguiram 2 vitórias e 1 empate. Então, Botafogo, assim como outras equipes, já perderam no Campeonato Brasileiro e temos apenas 2 equipes que não perderam na temporada dentro do Campeonato Brasileiro. Domingo, clássico contra o Flamengo. Botafogo vencer o rubro-negro, ultrapassará essa equipe na tábua de classificação e vai ficar ali bem posicionado. É importante vencer o Flamengo no estádio do Maracanã. E após a partida, nas coletivas de imprensa, do lado do Juventude, o técnico Roger Machado criticou o gramado sintético do estádio Newton Santos, comparando-o como se fosse um jogo na altitude. Eu abri a palestra hoje falando para os meus atletas até o momento de sentir o jogo, dar o passe no corpo, né? Porque pela experiência do gramado sintético, ele funciona mais ou menos como se jogasse na altitude sem os efeitos físicos. A bola fica mais rápida e o time da casa está habituado, né? Com relação às lesões, né? Hoje a gente teve 2 jogadores, né? Um deles pelo menos, né? Que foi o Sam, nitidamente escorregando dentro no gramado, né? Que não tem a mesma característica dos demais, né? Eu não sou a favor do gramado artificial, né? Senão a gente vai ter que mudar a estrutura do jogo, né? Porque é diferente, né? Tem 100 anos que o futebol está no Brasil e ele é de grama natural, né? Mas a gente precisava se adaptar o mais rápido possível, né? E a informação que foi passada em alguns momentos, né, o jogador dentro do jogo, né, tu tem a possibilidade de dar um passe já em profundidade para o teu colega, né, tu pensa que está na grama natural, tu dá, né, o jogador da casa está mais acostumado. Então tem diferença sim, é inegável, né, mas não foi ela o responsável, né, não foi a grama artificial responsável pelo resultado que aconteceu dentro da partida. Valeu, gente. Beijos, fiquem com Deus. Volto ali por volta das 19 horas com o nosso Noite Alvinegra de hoje. Valeu e fui, tamo junto.